Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, falando sobre reencarnação na Bíblia. Nós terminamos de abordar aqui sobre a duração das penas futuras e entra aqui a ressurreição da carne. Falamos um pouco sobre isso na Páscoa, né? Quando abordamos essa questão aí, é a 1010, o Livro dos Espíritos vai até 1019, então a gente está aí pertinho aí da última questão de O Livro dos Espíritos, né? Mas como eu falei, ninguém vai ganhar diploma, nós não vamos nos formar em espiritismo, porque nós somos todos repetentes. Aí depois a gente vai recomeçar lá de o que é Deus. Vamos estudar. É para a gente, cada vez que a gente lê, a gente aprende mais um pouquinho. Então, nós vamos abordar essa parte aqui com passagens da Bíblia, que nós vamos analisar umas 3 passagens da Bíblia, porque a ideia é que não tem, né? Mas reencarnação, todas as religiões ensinaram em todos os tempos. E a gente já até falou sobre isso, inclusive o cristianismo, né? E depois é que ela foi considerada herética. Aliás, nem foi propriamente a reencarnação considerada herética, e sim a pré-existência da alma, que foi considerada herética. E passou, então, a unicidade da existência. Mas, claro, se não tem pré-existência da alma, não tem reencarnação, né? Então, não foi nem a palavra reencarnação em si. Mas isso foi na época de Justiniano, por conta da sua mulher, né? Que ela era uma meretriz, e depois que ela se casou com o imperador Justiniano, ela ficava sendo muito abordada pelas suas companheiras. E ela se envergonhava disso, e as outras se vangloriavam disso. Então, era um impasse lá com eu acho, não sei se era Teodora o nome dela, não tenho muita certeza não, mas era a mulher de Justiniano, acho que era Teodora, sim. E aí ela acabou mandando matar aquelas mulheres todas. E com isso ela ficou sendo acusada, né? E que ela ia pagar muito nas próximas encarnações. E ela ficou apavorada. Então ela ordenou que Justiniano tirasse esse negócio da história, como se isso fosse ser o bastante, né? Isso uma das explicações, né? Mas parece que aconteceu uma coisa assim mesmo na história. E então, ele, aproveitando um sínodo que aconteceu antes do Concílio de Constantinopla, antes um pouquinho, foi em 520 e pouco, parece que foi o concílio. Não sei se essa data está aqui, mas isso também não importa muito. Antes do concílio, o grande concílio de Constantinopla, foi um sínodo local, em que a pré-existência da alma perdeu por 3-2. E depois, ele muito espertinho, mandado pela mulher, porque realmente ele era muito submisso àquela mulher, ele colocou no concílio de Constantinopla, ele colocou toda aquela documentação do sínodo, que foi local, 3-2, né? A pré-existência da alma perdeu por 3-2. E aí ele colocou junto com a papelada toda e foi assinado pelo Papa. Aí pronto, né? Aquilo ali, a pré-existência da alma se tornou herética e a reencarnação deixou de ser ensinada na escola de Alexandria, pelo Clemente Orígenes. Então isso aí parou, né? Deixou de ser ensinado ali. Mas todos os padres conhecem isso muito bem, a gente já até falou sobre isso.
todas as religiões são reencarnacionistas, porque não foi o Espiritismo que inventou essa história, né? E na Bíblia, no Novo Testamento, nas passagens de Jesus, nós vamos analisar 3 passagens aqui de Jesus, aonde ele deixa isso muito claro. Jesus deixa isso muito claro. E não tem alegoria, não. Tá escrito, não está subentendido, não. Está escrito isso lá. Mas, dependendo da interpretação daqueles que abraçaram a ideia da reencarnação não fazer parte mais dos ensinos, eles dão outra interpretação para o caso. Então, vamos acompanhar aqui. Nessa questão 1010, Kardec pergunta se o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. E eles dizem sim. Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras, que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que a tomam ao pé da letra, e por isso levadas à incredulidade. Dá-lhe, porém, uma interpretação lógica, e esses, a que chamais livres pensadores, a admitirão sem dificuldades, precisamente porque raciocinam. Né? Lógico, isso aí é uma coisa óbvia. Não dá para ressurgir dos mortos com esse corpo físico que a gente tem, né? Eu achava engraçado que a gente, quando a gente é mais assim, jovem, assim, a gente costuma, né, pintar quadros das coisas que nos falam, né? Quando eu recebi algumas aulinhas assim na Igreja Católica, que eu também passei por ela no meu início, fiz até a primeira comunhão, né? Passei pela presbiteriana, que meu avô era presbiteriano. Então, quando eu recebi esses ensinamentos na Igreja Católica, eu falava em ressurreição, na época da Páscoa, né? Que Jesus ressurgiu dos mortos, aí que ele apareceu e tudo, e com o corpo, né? Porque a ideia deles era essa. Aí eu ficava só imaginando, né? Eu sempre gostei muito de astronomia, de estudar astros, essas coisas. Eu imaginava, então, Jesus na órbita da Terra, né? Em volta da órbita da Terra, com corpo e tudo, na dimensão, né? No céu, né? Porque eu falava que ele ressurgiu dos mortos, depois aí ele desce com o corpo. Aquilo não entrava na minha cabeça, era um negócio meio esquisito. E realmente é só raciocinar que a gente vê que há uma impossibilidade física, né? Das leis da física para isso aí. Comentário de Kardec. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, né, do corpo, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim, não é? Então, aqueles resíduos, né, que são resultado de uma cremação ou da decomposição através da terra e tudo, ali não está tudo. Tem uma coisinha de nada ali, não está tudo. Por quê? Porque já se incorporou aos gases da natureza, né? O corpo é formado por elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc., e tantos outros. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos. E isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Não falamos senão dos corpos humanos, sem contar os dos animais e também as plantas, né? Aquela verdurinha que a gente come na nossa saladinha, os nossos alimentos, ali contém moléculas do corpo de alguém, né? Porque aquilo ali houve uma desintegração, lógico que há uma decomposição. E esses gases, nós somos feitos do mesmo material dessa mesa aqui.
o corpo físico, né? E esses gases vão se incorporar. Como é possível juntar coisas? Como não tem como imaginar uma coisa dessa. Fora isso, a gente só fica imaginando no juízo final, porque aí se um ressuscitar, todos terão que ressuscitar. A gente imagina lá aqueles primatas homines, né? O homem de Neandertal, vai ressuscitar também, porque era a pessoa, né? Então a gente só imagina uma coisa dessa, é só indo que realmente a gente consegue entender, porque não cabe, né, na cabeça de ninguém. Então, ressurreição do corpo, absolutamente zero a possibilidade, não resta dúvida. Sendo a matéria de quantidade definida, porque ela tem uma quantidade definida, né? Até o princípio vital que movimenta, né? E que torna essa matéria aí orgânica. Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, a matéria é quantidade definida, mas as transformações dela são indefinidas. Então, são inúmeras, né? Digamos que nós temos numerosas quantidades de matéria e inúmeras transformações dela, porque inúmero é aquilo que não se pode contar. Numerosas a gente ainda pode, inúmeras a gente não pode contar. Então, a matéria tem quantidade definida, mas as transformações em número indefinido. Como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com os seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. Aí a gente fica imaginando o que leva uma pessoa a achar tão fantasiosa a ideia da reencarnação e não achar a da ressurreição da carne, sendo provado pela ciência que isso não existe, que não pode, que isso é impossível. Ah, mas para Deus nada é impossível? Claro, Ele é o Criador. Mas para que Ele faria uma besteira dessa? Uma ignorância dessa? Ele é soberanamente justo e bom. É absolutamente perfeito. Ia fazer uma bobagem dessa? Botar um homem de Neandertal ressurgindo dos mortos? Né? Isso é uma coisa que não passa realmente pela mente de uma pessoa, né, que quer enxergar as coisas, né? Então, não tem a menor possibilidade de ressurreição do corpo. Sim, a reencarnação, o que é? Retorno do espírito à vida corporal, com outra personalidade, a fim de alcançar a perfeição, já que foi criado simples e ignorante. Para uns é uma expiação, para outros provação, e para outros ainda uma missão. Tem ainda como finalidade pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, olha, é importante isso aqui, ó. Retorno do espírito à vida corporal com outra personalidade. Então, essa personalidade é justamente o que a gente precisa de reformar. Nós não estamos no mundo para desenvolver personalidade. Nós vamos desenvolver a nossa individualidade, que é a alma, através das personalidades, das personas que nós adquirimos a cada encarnação, com o objetivo da evolução. Então, a personalidade, às vezes a pessoa fala assim, ah, fulano é uma pessoa de muita personalidade. Que bom, mas tem que reformar isso aí. Porque isso pode, pessoa com muita personalidade, pode estar aí inserido nessa ideia aí, todas as paixões, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, uma pessoa de muita personalidade. Não é vantagem a pessoa de muita personalidade, não. Ela tem que ter um bom caráter, porque caráter também ela traz. Não existe ninguém que não tenha caráter. Característica do espírito, caráter. Ela precisa desenvolver esse caráter. Então, não é uma pessoa, às vezes, ela faz alguma coisa que não está de acordo, aí, você não tem caráter. Tem, só não é bom. Você é mau caráter. Aí sim.
Fulano é um mau caráter, tem um caráter ruim, uma característica ruim, né? Exacerbando aí a personalidade. Então, a cada encarnação, nós adquirimos personalidades diferentes para evoluir o que vale, o que é realmente importante, que é a individualidade, que é o espírito. Registros antigos sobre reencarnação. Olha, quando a gente fala assim, porque parece que foi o espiritismo que inventou a reencarnação, porque as pessoas falam assim, que você é espírita? Que negócio de reencarnação? Vocês estão viajando, vocês estão malucos, né? Como se isso fosse um dogma do espiritismo. Não, é um princípio básico. Pluralidade das existências. É um princípio básico. Existência de Deus, existência da alma, existência e sobrevivência da alma, né? Pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Esses são os princípios básicos do espiritismo. Mas não é dogma. Né? No livro dos Espíritos, no Evangelho, se eu não me engano, eles até se referem a isso. Vá e divulgue o dogma da reencarnação. Né? Então, muita gente se apega nisso aí, e os Espíritos falam que a gente continua na guerra de palavras. Né? Não é um dogma de fé, é um dogma, se assim o quiserem, um dogma da ciência, porque isso já está até provado, né? Não como as pessoas gostariam, porque precisa de matéria, né? Para ter uma prova na ciência, mas as provas circunstanciais, informativas e documentais são, assim, invioláveis. Elas estão aí para quem quiser analisar isso, né? Mas o problema é que o egoísmo, a vaidade, às vezes não deixa nem a gente acreditar nisso aí, né? Por quê? Imagina uma pessoa hoje cheia de posses, né? Importante, influente, nascer numa comunidade de uma favela. Isso pode passar pela cabeça de uma pessoa dessa? Não pode, né? Ela não quer nem pensar nisso, né? Então, realmente, como se não pensar fosse resolver o fato dela não reencarnar. Mas ela vai, né? Acreditando ou não, todos nós vamos reencarnar. Então, olha como os registros sobre reencarnação são antigos. Olha aí, ó. Esse aqui é de 1320 a.C. O homem retorna várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas estas vidas lhes serão reveladas. Um texto egípcio, né? Olha só a data. Olha esse aqui, de Pitágoras, está lá na República, né? No seu livro. As almas bebem as águas do rio Leteu, rio do esquecimento, antes de se prepararem para a sua próxima encarnação. E a palavra é usada, né? Olha lá, né? Pitágoras. A alma nunca morre. Continua Pitágoras. Mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Euforbo, no tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate pelo rei de Esparta. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma e só muda a forma. Olha que interessante, ele fala sobre essa outra personalidade dele, né? E na história, foi Menelau, né, o rei de Esparta, que matou Euforbo. Ele que deu o golpe de misericórdia a Patroclo, que era o sobrinho, não, o primo, parece, de Aquiles, na história, né? Quem viu o filme Troia, tá bem claro isso lá, e esse filme é belíssimo, é muito lindo. Tá lá, o Patroclo era o primo preferido, né? Na história dizem que ele era, inclusive, namorado de Aquiles, né? Alguns falam isso na história.
Ele dizia que era primo dele. Então ele põe a armadura de Aquiles e vai para a guerra. E Heitor, né, que era o filho do rei de Troia, ele então mata, quer dizer, fere de morte esse primo de Aquiles. Nesse momento, o Euforbo, ele dá o golpe de misericórdia para acabar com o sofrimento de Patroclo. Então ele, segundo Pitágoras, ele era Pitágoras. Depois ele fala isso, né? E depois ele foi morto pelo rei de Esparta, Menelau, que eles brigavam entre si, né? Porque ele mesmo não tinha nenhuma. Ele era um grego, Aquiles, que brigava lá por ele mesmo, né? Querendo imortalizar o nome dele na história. Então é interessante porque isso, em vários pontos, né, em vários momentos da história, a gente encontra essa informação aí que Pitágoras dá sobre a sua vida passada, né? É interessante, olha lá, 492 a.C., né? Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Ensinamento budista, né? Que eles são reencarnacionistas. A alma veste vários corpos em tempos diferentes e a alma presa, ora nesta criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Diógenes Laércio, né? Então, muito interessante essas afirmativas tão antigas, né, sobre reencarnação. Olha essa daqui de Al-Rumi, um poeta islâmico, que bacana essa aqui, ó. Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e me tornei animal. Como animal, morri e depois me tornei homem. Por que teria eu medo? Vi 2000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto eu sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo este estado de anjo terei de deixar. Linda essa afirmativa dele, né? Um poeta islâmico, maravilhosa, porque aqui é a alma dorme no mineral, não é? Descansa no vegetal, acorda no animal e desperta no homem. Leon Denis trouxe isso para a gente, mas isso é um princípio druida, né? Ele trouxe isso para nós, mas isso é um princípio da seita druida, né? De onde Kardec tirou o seu nome quando foi sacerdote entre eles, para depois assinar o livro que os espíritos escreveram e ele codificou. Várias personalidades, vários escritores interessados nos estudos, justamente pela suposição, né, da ideia reencarnacionista desenvolvida pelas grandes religiões, resolveram estudar isso e provar da maneira que conseguiam as ideias e esse fato que é a reencarnação. Olha, aqui nós temos uma lista boa. Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, ele catalogou 2000 casos de reencarnação comprovados com documentos. Então, são casos comprovados com documentos. Não é história, não é caso contado, não é lenda, nada disso. Foram casos comprovados. Dr. Banerjee, da Universidade da Índia, escreveu várias coisas sobre reencarnação. Dr. Brian Weiss, autor do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que a gente, inclusive, recomenda o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, Dr. Brian Weiss. Dr. Raymond Moody, autor de Vida Depois da Vida. Esse livro, eu acho que ele é prefaciado pela Elizabeth Kubler-Ross, que também escreveu muito sobre isso, né? Doutora Elizabeth Kubler-Ross, quem nunca leu a biografia desta grande mulher, leiam,
porque é maravilhosa, no livro Roda da Vida. Ela sempre foi dedicada ao socorro das pessoas. Ela, muito jovem, ela já pegava carona para ir para os campos de refugiados da guerra para auxiliar essas pessoas. Depois ela fez medicina, fez psiquiatria, cuidou, abriu hospitais de crianças com AIDS. E, inclusive, ela teve até, acho que 1 ou 2 hospitais queimados, porque a vizinhança não queria essas crianças por perto, né? Então, é maravilhosa a história dessa mulher reencarnacionista. Fez um trabalho maravilhoso aqui nesse mundo. Doutor Hernani Guimarães Andrade, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, autor do livro Reencarnação no Brasil, editora o Clarim. Esse livro eu já li, é ótimo, ele documenta, inclusive, eu não sei se ainda está aqui nesse mundo, tem bastante tempo que eu li, tinha um político de São Paulo que se lembrou de algumas coisas e aí foram procurar, realmente ele era a reencarnação, né, de uma personalidade muito conhecida, e isso ficou documentado, porque parece que tinha, não sei se ainda tinha alguém da família ainda, né? Muito interessante esse livro do Dr. Hernani Guimarães. Ele cataloga esses casos e todos documentados, todos com documentos mesmo daquelas personalidades que eles dizem, né, ter sido. João Lacerda, autor do livro A Bíblia e a Reencarnação, publicado pela editora Cutiara, onde catalogou 7.000 fichas. Eu só trouxe 3 aqui para a gente analisar, que nem é do livro dele, que eu nem li esse, mas 7.000 fichas com passagens da Bíblia referentes à reencarnação. É muito, porque toda ela tem, toda. Se a gente for analisar, eu gosto de vez em quando de consultar, eu gosto de ler o Evangelho tradicional, né, aquelas passagens, até porque quando a gente recebe, às vezes, alguma coisa, eu quero constatar se é aquilo mesmo, né, que está dito ali, né? Mas essas 3 que eu trouxe, inclusive eu trouxe até um comentáriozinho que está no próprio Evangelho tradicional, abaixo da historinha da transfiguração, que é maravilhosa essa história. Aí a gente fica se perguntando, as pessoas, né? Mesmo aquelas que não abraçam a ideia da reencarnação, começam a fazer perguntas. E outras que abraçam, perguntam para quem não acredita, né? Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela encarnação? Mozart, com 4 anos, tocava num concerto. Da onde ele aprendeu isso, né? E a gente está vendo acontecer, porque como a Terra está recebendo uma quantidade enorme de espíritos para auxiliar nessa reforma moral da Terra, nós estamos vendo crianças com uma inteligência privilegiada, né? Mostrando realmente... agora, aqui pertinho da gente mesmo, né? Foi aquele advogado que se formou com 16 anos, né? E agora ele estava defendendo uma causa, ele é filho de pai, advogado também. O menino é prodígio, né? 16 anos, e desde criança, quando ele era criança, ele desenvolveu aí um pedido de habeas corpus para ele, quando ele era criança, né? Maravilhoso. Tem lá, não sei se é na Índia, parece que é um menino, não sei se é 12 ou 13 anos, que ele estudou medicina, já se formou e dá aula para os professores. Então, aonde que essas crianças aprendem isso? Né? Quer dizer, as pessoas que não entendem, que não abraçam essa ideia da reencarnação, não tem explicação para essas coisas, né? Então, olha só, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Será que Deus é injusto para dotar alguns de seus filhos de tanta inteligência, de tanta sabedoria e conhecimento, e dar a imbecilidade a outros, a idiotia a outros? Que pai faria uma coisa dessas? Porque nasce assim, né? Então, não adquiriu por uma doença, não.
nasce com o problema mental. Alguns podem até adquirir por conta de algumas doenças, né? A gente sabe que há uma série de transtornos mentais provocados por lesões no lobo frontal. Mas alguns nascem totalmente deformados, né? Coisas que a gente não consegue explicar sem a reencarnação. De onde vêm para uns as ideias inatas e intuitivas que não existem para outros? Da onde que tira essas coisas, né? Conhecimentos, às vezes a gente vê, gente, da onde que fulano descobriu isso? Né? Coisas que aqui na própria ciência mesmo, as coisas chegam de uma forma, para alguns, né, que não sabem explicar. Às vezes é um sonho, às vezes é uma intuição, uma visão assim, do nada. Da onde vem isso? Né? Claro que nós temos outras vidas, né? De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios e virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Porque alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Né? Não é bem assim, né? Tem uma caminhada longa aí para se percorrer, né? Então, a gente vê que existem coisas que realmente, fora da reencarnação, nós não conseguimos explicar. A não ser que nos tornemos ateus, né? Porque não dá para conciliar Deus com tudo que acontece na Terra, que a gente não consegue explicar a não ser pela vontade dele. Aí vamos combinar, né? Que Deus é esse que permitiria, se nós tivéssemos uma vida só, uma criança que às vezes morre no útero, outra que nasce totalmente deformada. As crianças anencéfalos, como explicar essa doença aí, essa zika, dando esse problema todo nessas crianças, diminuindo, né, a capacidade mental desses brasileirinhos aí, né? Quantos incapacitados aí, que Deus é esse que ia permitir uma coisa dessas? Porque tudo bem, se você é responsável pelo que você faz de errado e você recebe a consequência disso, é uma coisa. Agora, você já nascer assim, né? Se não tem reencarnação, essa alma foi criada no momento do nascimento. Se não houver reencarnação, Deus criou essa alma e permitiu que essa alma ocupasse um corpo assim, que não tem, aos olhos do mundo, nenhuma utilidade. São crianças excluídas. Quem tem filhos ou parentes com algum problema sabe como é dura a caminhada atrás de uma inclusão, de uma escola que aceite. É muito complicado. Não estamos aqui apedrejando as escolas que também não têm preparo nem para ensinar aqueles que não têm problema, que dirá quem tem. Não é? Então, eu tive um aluno surdo. Em toda a minha história de sala de aula, eu não tive outros problemas, mas eu tive um aluno surdo. E ele, como ele fazia leitura labial muito bem, ele era um dos meus melhores alunos. Né? Eu até na época, eu perdi, quem sabe, com ele mesmo, a oportunidade de ter aprendido a Libra, né? Mas eu não aprendi. Na época, não dava nem tempo para isso, né? Mas então a gente sabe como é difícil. Então, que pai é esse que, se você só tem uma vida, deixa nascer uma criança que vai ter problema para o resto da vida? Ela vai ser discriminada, ela vai ser apontada, ela vai ser excluída. Né? É triste, mas a realidade que a gente está vivendo.
né, é essa ainda num planeta desse de provação e expiação. Então não dá para entender esse Deus perfeitamente absoluto, que tem uma perfeição absoluta, fazendo isso. E se ele é do jeito que ele é onipotente, onisciente, onipresente, pode tudo, vê tudo, está em todos os lugares. Como pode deixar acontecer coisas que eu não deixaria se pudesse evitar? Né? Como pode deixar uma bala alcançar a cabeça de uma criança dentro de uma creche? Eu nunca me esqueci dessa cena triste depois que passou, isso tem muitos anos. Um pai voltando de uma dessas atividades em países com problemas, né? Ele voltando, não era nem guerra, né? Mas era de uma atividade dessa. Quando ele foi, a mulher dele estava grávida de pouco tempo. Ele ficou lá 1 ano. Então a criança estava no carrinho, era um bebê ainda, né? E ele não conhecia, porque ele estava longe da família, né? Então a criança nasceu acho que 7 ou 8 meses depois que ele estava lá. E ele já tinha 1 ano e 3 meses. Ele já voltando a criança, estava com uns 4 ou 5 meses mais ou menos. A mãe foi buscar o marido no aeroporto, né? As famílias todas para receberem aqueles jovens soldados. E teve uma guerra lá, porque teve acharam drogas que iam viajar numa pessoa carregando droga e houve troca de tiros. E um desses tiros pegou na criança dentro do carrinho. O pai, quando chegou, encontrou a criança morta. Foi uma cena triste, porque isso foi filmado, né? Então passou na mídia nessa época, isso tem muitos anos. Aquilo foi uma coisa que me marcou tanto, e eu falei, olha, se eu não fosse reencarnacionista, eu agora, nesse momento, eu ia ser ateia, porque eu não ia aceitar esse Deus que não evitou uma coisa dessas. Olha, que provação, que tristeza, que expiação, que sofrimento para essa família. Como explicar um pai que deixa isso acontecer do nada? Né? Porque se criou na hora que nasceu, todo mundo, ninguém tem culpa, né, disso aí. Então, só a reencarnação, só os movimentos expiatórios e kármicos para explicar uma situação dessas, né? Então, muito triste, realmente. Então, ou a gente não acredita, ou a gente aceita por conta de um esclarecimento sobre essa pluralidade de vidas. E que nada que a gente oferece à vida fica sem resposta e tudo volta para a gente, né? Se tivéssemos uma única vida, as almas deveriam ser iguais ao nascer. Por que essas tamanhas diferenças de aptidões? A unicidade da existência se choca com a justiça divina. Como explicar a injustiça e as desigualdades sociais? Como explicar as teratologias físicas, as marcas de nascença justificadas pela lembrança de vidas passadas? Quantas pessoas trazem isso no corpo? Não é regra. O corpo de agora não tem nada a ver com o corpo, né, de vidas passadas. Mas, em alguns casos, foi tão forte aquela lesão que ficou marcado no perispírito. E o espírito, por conta dessa importância dada ao fato, imprime no corpo físico uma marca. Segundo Pitágoras, quando ele conta essa história que ele foi euforbo, ele diz que ele tinha uma marca no peito, desferido pela lança do rei de Esparta. Ele tinha essa dor, às vezes, né? Ele conta nos seus escritos sobre essas situações. Quantas crianças apresentam isso? Né? Às vezes é uma marca e depois elas começam a lembrar, né, de coisas que aconteceram em outras vidas. E aquilo ali foi uma doença que levou aquela alma, né, para desencarnação. E na reencarnação aparece no corpo físico alguma marca. Não é regra, não tem que ser assim, mas pode acontecer.
né? Muitas vezes, eu me lembro que tinha um programa na Globo sobre essa questão de mistérios, assim, e algumas pessoas davam seus depoimentos, eram pesquisadas e tudo. E pessoas lembravam, né? Quando viam, às vezes tinha um estigma, que de vez em quando aquilo doía tanto que ela tinha que ser internada para tomar analgésicos fortes para passar aquilo ali. Aí depois ela começou a lembrar que foi um tiro que ela levou. Na outra encarnação dela, ela começou a ter reminiscências de passado. Então, aí na atual vida, ela tinha uma marca no corpo e de vez em quando ela sentia dores horrorosas ali naquele ponto. Isso acontece raramente, isso não é comum, até porque o corpo físico não tem nada a ver com o outro. Mas a impressão que o perispírito levou, né? A impressão feita no perispírito pelo espírito, por ter causado a si ou a outrem o problema, acontece. Então, às vezes, as pessoas partem para a dimensão espiritual de uma maneira errada, né? Fugindo aí pelas portas do suicídio, e nas reencarnações seguintes, ela traz dificuldades muito grandes no seu corpo físico por conta daquilo que elas provocaram no antigo corpo físico. Então, são coisas tão marcantes que fazem a impressão no perispírito e depois passa para o corpo físico nas próximas encarnações. Então, pode acontecer realmente. Essas marcas existem, muitas pessoas que já deram depoimentos que carregam essas marcas, né? Então, isso aí é muito mais lógico para explicar a reencarnação, é muito mais lógica para explicar todos esses fenômenos que acontecem do que ficar achando, é inconsciente coletivo. Então, são umas coisas tão absurdas que as pessoas têm. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm, né, de estudar sobre o fato, não para acreditarem, mas para se convencerem, né, pela ciência, pela justiça divina desse fato, né, importante aí para nossa compreensão. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas? Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. Então, seja o que for que a gente estiver passando, nós estamos resgatando o nosso passado e nos reajustando com a nossa consciência, com aqueles a quem exploramos e principalmente com Deus. Vamos à primeira passagem, que é muito interessante, é uma das mais marcantes que eu já li, né, sobre reencarnação na Bíblia, é esse encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era doutor em leis. Ele era membro do Sinédrio, né, que era, digamos, a nossa assembleia, o nosso congresso de hoje, era mais ou menos aquilo ali. Era um fariseu e ele ouviu falar de Jesus, das curas que ele fazia, das coisas que ele pregava, e ele começou a se interessar por este homem tão singular na época, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite para não ser visto. À noite. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta frase não é alegórica, não. Ela é conotativa? Não, ela é
denotativa. Ela é o que é mesmo. Não tem metáfora, não tem simbologia, não tem alegoria nisso aí, não. Isso aqui, Jesus falou com clareza, tá? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito claro. Tanto claro, tão claro estava, né? Esse anúncio aí, que Nicodemos entendeu perfeitamente, mas ele perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Então ele entendeu que era nascer de novo, no ventre da mãe. Ele entendeu isso, porque estava claro isso, né? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. A clareza da afirmativa do Cristo é demonstrada pelo entendimento de Nicodemos, pelo que ele entendeu. Então não tem erro aí, não tem alegoria, né? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui, os nossos irmãos anti-reencarnação encontram uma explicação dizendo que é o batismo. Mas nós vamos analisar isso muito bem. Aí Jesus continua: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E repete, Jesus, né? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não sabe, não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, olha que interessante isso aí. Então, claro que aqueles que são contra a ideia da reencarnação encontram saídas para darem as suas explicações e as suas justificativas, né? Aí Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse que ele entendeu tanto que ele ficou ali, né? Como é que pode? Vou entrar no corpo da minha mãe de novo, né? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Ele era doutor em leis, porque os discípulos simples de Jesus, todos eles entendiam, né? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Esse encontro de Jesus com Nicodemos é o meu preferido, porque ele dá uma lição ali para Nicodemos e deixou o pobre Nicodemos mais doido que ele já estava antes, porque realmente não deu para entender, né? Aí, para aqueles que acham, né, que é o batismo, nascer da água, né? Porque aí você renova seus votos, você está renascendo para o Espírito Santo. Vamos lá. A frase, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas aí a gente tem que buscar a origem dessas palavras, o significado dessas palavras. Vamos ver o que água representa. Olha só. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Água não é o que a gente vê hoje, né? O que a gente entende ser água hoje, né? Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. É o princípio de tudo. Ó,
Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto da matéria. Então, renascer da água, como Jesus disse, era renascer na matéria. Deixando bem claro o significado da palavra, está lá. Não somos nós que estamos oferecendo. Encontramos esse respaldo na própria Gênesis. Olha só. O Espírito de Deus era levado sobre as águas. Flutuava sobre as águas. Era o princípio de tudo, né? Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que o elemento material surgisse dali, né? E surgiu. E surgiu. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar. E que o elemento árido apareça. Está vendo? Tudo saindo da água. Que a água produza animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Está lá na Gênesis, né? Conforme essa crença, a água se transforma no símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Então, renascer da água e do espírito é nascer com o corpo e a alma. Renascer num corpo, num outro corpo. Mais claro do que isso, não dá. Não tem como. É só quem não quer ler, né? Quem não quer ver. Uma vez eu conversando com uma pessoa sobre questão de aparições, né? Que as pessoas falam, não, para mim morreu, acabou. Eu falei, você amava sua mãe, lógico, né? Claro que sim. E se ela aparecesse aqui na sua frente e te desse um abraço? O que você ia dizer? Que eu estava maluco tendo alucinações. Né? Então, não adianta, né? A pessoa não quer ver, ela não vai ver. Ela não quer ouvir, ela não vai ouvir. Por que Jesus, nos seus ensinamentos, repetia incessantemente: ouça quem tenha ouvido de ouvir, veja quem tenha olhos de ver. Então não adianta, tudo tem seu momento, cada um tem seu momento. Por isso que às vezes, quando a gente fala que a dor, né, ela ensina muito mais do que às vezes uma alegria e uma graça, porque a dor, nós não nos conformamos com a dor. Alegria, felicidade, é como se fosse presente do céu, uma obrigação de Deus conosco, né? Mas a dor nos incomoda muito. Alegria e felicidade não nos incomodam, a gente quer cada vez mais, mas dor e sofrimento é muita tristeza. E a gente não se conforma. Então a gente começa a buscar explicações para o que está acontecendo, que está na nossa vida, que nos faz sofrer, que nos causa tanta dor. Então a gente começa a buscar. Aí é que começa a gente a amadurecer, né? E a sabedoria começa a chegar. Porque a gente vai ver que realmente nós estávamos anestesiados pela alegria, pela felicidade, e não conseguíamos enxergar que a dor, a perda, o sofrimento também fazem parte da vida. E estão conosco em todos os momentos. Então, no momento da dor e do sofrimento, a gente começa a buscar explicações. A gente começa a querer entender por quê. Tanto que a primeira pergunta é: por que eu? Por que eu? Por que está acontecendo comigo? Aí a gente começa a querer buscar resposta. É quando a gente, então, vai conhecendo aquilo que esteve na frente dos nossos olhos todo o tempo. Mas a gente não tinha olhos de ver, né? E aí a gente passa a ter. Então a gente começa a compreender esses fatos todos. E aí entra, né, essa questão da própria reencarnação. Quando a gente perde alguém muito querido, né, para a vida de verdade, né? Que a gente não morre, né? A gente já sabe disso. Mas até a gente compreender isso, a gente sofre muito. E quer buscar respostas para aquilo que aconteceu,
né? Às vezes uma casa com uma pessoa na cama, 10 anos na cama, ali vegetando, né? Não pode andar, não pode levantar. E às vezes o jovem da família vai. E às vezes não vai, nem acidente, não vai numa doença. Fica doente, vai. Uma criança da casa fica doente, vai. Olha, o desespero é grande. A falta de resposta ali naquela hora é tamanha que a pessoa fica louca. Aí, passado aquele primeiro momento de perturbação pelo choque, né, que recebeu nessa situação, a pessoa começa, eu preciso entender. Eu preciso buscar resposta para isso. Senão não consigo viver. Aí começa a busca. Então, aí, nesse sentido, é que a gente diz que a dor é um aguilhão de aperfeiçoamento. Ela nos impulsiona a evolução. Que a gente começa a encontrar respostas para aquilo ali de forma lógica, né? Bem verdade. Por quê? Esse negócio que foi Deus que quis, pô, isso aí não se fala para uma criança que está diante do corpo da mãe ou do pai, que Deus levou para ficar com ele. Que raiva que essa criança vai ter desse Deus, né? Que tirou a coisa mais importante da vida dela, a mãe ou o pai. Então, é isso aí, a gente vai vendo que realmente a gente comete, às vezes, muitos erros. Aí essa criança passa a não querer nem passar perto, né? De nenhum sentimento religioso que possa levar a Deus, que tirou a pessoa mais importante da vida dela. E pode ficar aí um ateu para o resto da vida, ou então sofrer mais uma perda e procurar respostas, como acontece com a gente, graças a Deus, né? Então, para a nossa conversa semana que vem, a gente vai continuar nessas informações, mas para a gente encerrar pelo menos esse encontro de Jesus com Nicodemos, a gente aproveita mais esse aqui. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Nesse sentido, é que foram compreendidas no princípio. No princípio foi compreendido exatamente isso, corpo e a alma, né? Essa interpretação se justifica por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o corpo e o Espírito. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente dele. Não tem nada mais claro do que isso aí. E essa passagem aqui, ó. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Então, essa afirmativa pode ser interpretada de duas maneiras. Uma, né, é uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, está mais para a interpretação da alma. Por quê? Se fosse unicidade, se a alma tivesse sido criada no momento do nascimento, a gente sabia de onde ela tinha vindo. Mas ele deixa bem claro que não sabe. Está aqui, ó. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Quer dizer, porque a alma é do universo, somos cidadãos do universo. Nós não sabemos de onde a gente está vindo nem para onde a gente vai. Vamos, mas não sabemos exatamente para onde, né? Então, Deus é quem sabe. Ele vai nos dirigir realmente para onde a gente tiver que ir. Assim como nos dirigiu para a Terra, quando a gente precisava de reencarnar e fazer a nossa evolução. Então, aqui seria o lugar, no momento, mais indicado para cada um de nós, que aqui estamos, assim como outras almas foram para outros lugares. Então, isso aí é muito claro sobre a pré-existência da alma e a existência depois. Por quê? Se não sabe para onde vai, ela existe, porque ela vai para algum lugar. Ela morresse, se a alma acabasse, se a gente tivesse só uma vida, ela ia acabar ali, né? Então, ia para onde? Para lugar nenhum.
Então, isso é mais uma afirmativa da ideia reencarnacionista. Se o espírito fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, esse diálogo de Jesus com Nicodemos não deixa a menor dúvida. Se só tivesse esse, já seria uma prova da reencarnação oferecida por Jesus. Aqui é uma outra passagem que nós vamos comentar na semana que vem sobre a questão de João Batista, né? Porque João Batista era Elias reencarnado, que veio resgatar, perdendo a sua cabeça para Salomé, numa bandeja que lhe foi oferecida, os 500 profetas de Baal que ele mandou matar no desafio para ver quem faria a chuva, né? Se eram os profetas de Baal, que adoravam o bezerro de ouro, ou se era Elias, que adorava o Deus único, né? Então, aí, por conta daquele desafio que ele ganhou, ele mandou que descessem os profetas de Baal e mandou matar todos eles, decepando-lhes as cabeças. E depois ele perdeu a dele, como João Batista, tendo a sua cabeça oferecida na bandeja para Salomé, né? Então, a gente vai comentar essa passagem, porque tem a transfiguração, também fala sobre a questão da reencarnação de Elias na personalidade de João Batista, e mais claro do que isso não pode ter. Vocês vão ver que tem inclusive um comentário da própria Bíblia endossando que João Batista era Elias. Está lá, esse comentário está lá, podem pesquisar, porque eu também fui. Muita paz para todos, que vocês continuem estudando a doutrina espírita, né? Que realmente nos responde e nos mostra que estamos no caminho certo. Não o único, mas também no caminho certo para encontrarmos a nossa perfeição, ainda que absoluta. Muita paz para todos.